Abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Eu peço que você preste muita atenção, porque esse é o verso principal, né, da pregação de hoje, e daqui a gente vai entender aonde Deus hoje quer nos levar e nos ensinar. A palavra de Deus declara: confia no Senhor de todo o teu coração. Perceba que a nossa confiança, ela não pode ser qualquer nível de confiança. Eu tenho que confiar de todo o meu coração. E não te estribes, não te apoies, né, no teu próprio entendimento. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos confiar no Senhor. Já que eu tenho Deus e creio em Deus e o amo, eu preciso também confiar nele. Mas deve ser uma confiança plena. Eu devo confiar de todo o meu coração, porque grande é o número daqueles que afirmam confiar em Deus, e talvez até confiem até certo ponto, até certo limite, mas em dados momentos ela deixa tal confiança de lado, como Pedro, né, que confiou em Jesus no meio de uma tempestade, desceu aquele barco e foi andando em direção a Jesus. Olha a confiança de Pedro, a fé que ele teve, mas no meio do caminho, irmãos, aquela confiança foi embora, a confiança deu lugar ao medo e ele afundou. Então hoje muitas pessoas confiam em Deus, mas é uma confiança meio rasa, é uma confiança a qual nós devemos nos aprofundar nela, cada dia e cada vez mais. Diga graças a Deus, irmão. Então confia de todo o seu coração, sem reservas, que seja uma confiança total, 100%, e tomar o cuidado. Ele disse: não te estribes, não te apoies, no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. Hoje muitas pessoas estão presas àquilo que a mente dela sugestiona, ao que a sua sabedoria, ela dá ouvido à voz da lógica, ela dá ouvidos à voz da razão, ela dá ouvido à voz da medicina, ela dá ouvido à voz dos telejornais, e aquilo que ela ouve, ela vai concordando com aquilo, porque muitas coisas são lógicas, muitas coisas são racionais, mas ao confiar no meu entendimento, eu acabo deixando de lado a minha confiança em Deus, porque não há como essas duas coisas andarem juntas. Ou eu confio em Deus de todo o meu coração, ou eu estarei sempre ali estribado no meu próprio entendimento. Então o tema da mensagem de hoje é, para você que gosta de anotar, anote: saindo da tenda. Diga comigo, diga: saindo da tenda. Diga: eu preciso sair da minha tenda. Quando eu falo em tenda, eu estou me referindo a tudo aquilo que limita a minha fé, tudo aquilo que limita a minha confiança, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me manieta, que me amarra. Sair da tenda é sair daquele mundo de conformismo, é eu acreditar que há algo maior da parte de Deus, algo sobrenatural. Sair da tenda é sair do natural, é sair do lado humano, do pensamento humano, por mais lógico ou racional que ele seja, e depender única e exclusivamente de Deus, irmãos. E para sair da tenda, é necessário que eu faça força, é necessário que eu queira sair, que eu deseje sair. Imagine uma larva
né? Uma lagarta, né? Uma larva. Imagine uma larva que ainda está dentro de um casulo. Esta larva, se ela ficar dentro daquele casulo, dentro da sua tenda, dentro da sua morada, ela sempre será uma lagarta, né? Se você vê uma larva, você vai até olhar e falar, nossa, que bicho, coisa feia. Não é? Ai, que coisa nojenta, uma larva. Agora, uma larva dentro de um casulo, que faz forças para sair deste casulo, ela se transformará em quê, irmãos? Numa linda borboleta. Você compreende? Você já deve ter visto aí uma borboleta linda, que dá até vontade de você pegar o seu celular e tirar até o quê, irmãos? Até uma foto. Se uma borboleta pousa em você, você até quer tirar um selfie, não é? Para guardar aquela recordação. Agora, se uma larva estiver no teu corpo, irmão, você não é? Você vai tirar o mais rápido possível. Mas a borboleta, ela é uma larva que não se conformou no seu casulo, que ela estava ali, passou o seu período de incubação, e ela começou a fazer toda a força possível, imaginável, para sair dali. Ela não queria ficar presa ali, ficar retida ali. Ela sabia que havia algo mais belo para ela. Havia algo mais maravilhoso. E a vida cristã, a nossa vida de fé, é isso. Nós, ao chegarmos na igreja, chegamos como essa larva, feinhos, cheios de pecado, cheios de erros, né, cheio de falhas, com um ateísmo tão grande. E agora, Deus, Ele nos convida a fazer um voo mais alto, a viver em um nível mais alto, a gozarmos e a vivermos o sobrenatural. Mas para tanto, para que isso seja verdade na nossa vida, primeira coisa, meu irmão, que eu vou ter que fazer é o seguinte, é confiar em Deus. Confiar de que maneira? De todo o meu coração. Confiei em Deus, abracei esta fé, abracei a sua palavra, as suas promessas. Então agora eu tenho que tomar um cuidado para não viver estribado no meu próprio entendimento. Hoje em dia, essa questão de pandemias, aonde as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né, nas chamadas quarentenas que houve por aí, irmãos, isso me preocupou muito. Eu atendi hoje uma senhora que me ouviu falar, e ela falou, pastor, o senhor falou, o senhor tem toda a razão. Os meus filhos, essa quarentena fez tanto mal, o senhor não faz ideia. Porque agora eles, ao invés de saírem da tenda, hoje em dia eles só ficam dentro da tenda, dentro da casa. E aí só quer saber de joguinho no celular, só quer saber de assistir filme, só quer saber de desenho, não quer saber de fazer uma oração, não quer saber de assistir a um missionário, não quer saber de ir para a igreja. Pastor, hoje convidei para vir na igreja, não queria vir não. Por quê? Porque o casulo me traz um certo conforto, é uma área de conforto. Ali dentro do casulo está quentinho, sabe? Ali ela está a salvo, protegido dos predadores. Se sair dali, ela vai entrar numa zona de confronto, de batalha, de guerra, mas ali é que ela vai demonstrar a sua beleza. Ali é que ela vai alcançar o ápice daquilo para o qual ela foi designada. Irmão, nós temos tantas coisas lindas para viver em Deus, mas para tanto, eu tenho que sair de dentro da minha tenda. Talvez a tua tenda é na mente, irmãos. É um pensamento que você não vai, que você não consegue, que o seu tempo passou, essa é a tua tenda. Muitas vezes, na nossa tenda, nós limitamos o raio de ação do Espírito de Deus. Mas hoje, irmãos, o Senhor tem uma bênção para nos dar. Eu quero te dar um exemplo que na verdade você já o conhece, já ouviu falar, de alguém que saiu da tenda e de alguém que ficou na tenda. Nós vamos ver como era antes de ele sair da tenda
e como se transformou a sua vida o pós a tenda. E também aquele que resolveu não sair da tenda. E aí você mesmo vai poder tirar pela palavra as suas próprias conclusões. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Você procure pelo capítulo 15. A nossa leitura começará no verso 1 mesmo. Aqui o Deus está animando Abrão e está fazendo a ele a linda promessa que ele sim teria um filho, né? E essa passagem começa assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor. Então a palavra era de quem, irmãos? Era do Senhor, era a palavra vinda de Deus. Esta palavra era a Abrão em visão, dizendo assim: primeira coisa que a palavra de Deus disse: não temas, Abrão. Sabe por quê? Segunda coisa, eu sou o teu escudo. E a terceira, e o teu grandíssimo galardão. Irmãos, Deus aparece para Abrão. Abraão estava onde? Dentro da sua casa, dentro da sua tenda. E o anjo vem trazer uma palavra de Deus para ele. E essa palavra dizia, primeiro, não temas. E você só fala não temas para alguém que você percebe que está demonstrando algum tipo de medo, que há algum tipo de receio, que há algum tipo de insegurança, de incerteza. Há um certo medo mesmo, né? Deus falou: Abraão, não tenha medo não. Vença esse seu medo, vença essa sua dúvida, vença esses seus pensamentos. Perceba que até Abraão, o pai da fé, irmãos, enquanto estava dentro da tenda, ele foi visitado pelo sentimento do medo. Até o pai da fé, irmão, Abraão, aquele que hoje nós nos espelhamos, aprendemos sobre fé com ele, mas até o pai da fé, dentro do casulo, medo. Aí Deus falou para ele o seguinte: segunda coisa, eu sou o teu escudo. Ô Abraão, você esqueceu que eu sou o teu escudo? Eu sou a tua segurança, eu sou a tua proteção, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te livra, eu sou aquele que te protege. Os dardos inflamados não vão te atingir não, eu sou teu escudo. É eu que te guardo, nenhum mal chegará na tua casa. Nenhum mal algum me sucederá, praga alguma chegará onde, irmãos? Na minha casa, na minha tenda. Abraão, eu sou teu escudo, é eu que te protejo. Irmãos, a nossa proteção vem de Deus, nunca se esqueça disso. A nossa proteção vem de Deus. Tem gente que acha que a proteção dela é ficar dentro de casa. Contei para vocês aqui a semana passada, aquela senhora, que o filho proibiu ela de vir na igreja. Não, vai ficar só dentro de casa. Não vai sair de casa. Aí, infelizmente, ele contraiu o vírus do Covid e levou o vírus para onde, irmãos? Para dentro de casa. Ela ficar em casa, a casa foi o escudo dela? Não foi, porque ela não saiu de casa um dia e contraiu o Covid. Graças a Deus, ela não teve nenhum sintoma. Você vê, irmão, Deus guardou, Deus protegeu. Há diferença na vida de quem serve a Deus e quem não serve. Ela, graças a Deus, não manifestou nenhum sintoma. Graças ao bom Deus. Mas você vê, irmão, não adianta a pessoa achar que a casa dela é a segurança. Não é. A minha segurança vem de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, a minha proteção vem de Deus. E terceiro, Deus falou para Abraão: o teu galardão será grandíssimo. O que eu quero fazer na tua vida, Abraão, é tão grande que ele maximiza essa palavra, grandíssimo. Era algo tremendo. Irmãos, a obra que Deus tem para nós é grandíssima. Não é coisa pequena, não. Não é balela, não.
Não é coisa grande, irmãos, coisas que, como Paulo descreveu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. As coisas que Deus preparou, e preparou para quem? Para você e para mim, porque somos nós que o amamos, que cremos nele. Por isso, irmão, lembra do verso principal lá, Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia que é dele que vem o teu galardão, é dele que vem a recompensa, é dele que vem o milagre, é dele que vem a proteção. Creia que ele é o teu escudo, é o que te guarda, é o guarda de Israel. E por causa disso, não é necessário que venhamos a temer. Deus falou: Abrão, não temas, eu sou teu escudo. Para que você vai ficar com medo? Se eu que te protejo, que te guardo. E outra, o teu galardão é grandíssimo. Deixa comigo. Eu vou agir na tua vida de forma sobrenatural. Perceba que Deus está falando de coisas sobrenaturais. Coisas tão elevadas que só Ele pode realizar. Mas enquanto Deus estava numa conversa, num patamar acima, o Abrão veio com uma palavra, irmãos, que muito me incomoda. Vamos ver, versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, né, Senhor Deus, o que me hás de dar? O senhor está falando aí que meu galardão é grande, tá, mas na verdade, o que o senhor vai me dar? Pois eu ando sem filhos, quer dizer, o meu maior sonho, o senhor ainda não realizou, e é o mordomo da minha casa, o mordomo, o nome dele é Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão falou: Deus, eu vejo nessas palavras, eu não sei se você consegue captar comigo, mas você vê palavras frustradas, você percebe palavras de pesar, palavras tristes, palavras pessimistas. Abraão, irmão, aqui ele não estava no bom dia dele, não estava. Ele: ai Deus, o senhor está falando aí que é comigo, o senhor está falando aí e tal, mas Deus, fala a verdade mesmo, marca para nós. Eu nem filho não tenho. Se eu morrer hoje, eu não tenho nem para quem deixar a minha herança. Quem vai herdar as minhas fazendas, o que eu tenho, as minhas terras, é o mordomo, é o Damasceno Eliezer. Inclusive, deixa eu te apresentar aqui, está aqui Deus, o Damasceno Eliezer, é ele que vai tomar conta de tudo que é meu, porque eu não tenho herdeiro. Ele nasceu na minha casa, ele é uma pessoa que eu amo, ele é uma pessoa de confiança, eu o trato como uma pessoa muito querida, confio nele, e ele que vai herdar os meus bens. Por quê? Porque eu não tenho o quê, irmãos? Filhos. Você vê palavras assim pessimistas, ele achando que aquela promessa de ser pai não se cumpriria, que aquela promessa era para outro, que a sua riqueza era para outro, que os seus tesouros seriam para outro. Inclusive, um dia eu quero pregar aqui na igreja sobre esse servo, chamado Damasceno Eliezer. Irmãos, que esse homem aqui pensa num cara de Deus. Tanto que o Abraão citou ele para tomar posse da herança, né? Caso ele fale assim, esse aqui, ele é exemplo para nós em muitas coisas. Um dia eu tenho que pregar sobre esse personagem da Bíblia, o servo de Abraão, o servo fiel dele. Mas o Abraão, referindo-se a Deus, ele falou: Deus, olha, poxa, me desculpa, estou sendo sincero com o senhor está falando aí que meu galardão é grande, mas nem filho eu tenho. E você vê palavras assim meio depressivas. E eu percebo que todos aqueles que estão dentro da tenda também têm palavras depressivas. Porque ele está ali alienado, habitolado em coisas, e ele fala igual a Abraão: eu não sou pai, eu não tenho tal bênção, eu não tenho tais recursos, eu não tenho tal sucesso, eu não consigo realizar tal projeto, eu não tenho força para vencer tal inimigo. Toda pessoa que fica dentro da tenda, ela começa a confessar algo que não está vindo de Deus, irmão. E ainda pode a palavra de Deus chegar lá, porque o anjo falava com Abraão.
Imagine, irmão, o anjo chegou todo empolgado. Abraão, ó, tenha medo não, rapaz. Olha, Deus é teu escudo, o teu galardão vai ser grande. Eu ou você no lugar dele, diria o quê? Amém, eu não é? Glória a Deus, eu tomo posse. Mas nesse dia o Abraão falou assim, não, Deus, baixou a cabeça. Oh Deus, eu não tenho nem tenho filho. Deus, não tem herdeiro. Deus, quem vai tomar conta de tudo é meu mordomo. Sabe, irmão, imagine, irmão. Eu acho que o anjo na hora deve ter ficado até bravo. Só que o Senhor faz ele um convite. E esse é o convite que ele nos faz hoje, né? Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo assim, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, é este que será o teu herdeiro. Aqui você vê o anjo dando bronca. Ô Abraão, você está de brincadeira, rapaz? Falando que é ele que vai ser? Não vai não, eu já falei para você que o teu herdeiro é aquele que vai nascer de você. Ele é teu herdeiro. O Eliezer aí, muito abençoado esse rapaz. Eu tenho bênçãos para ele também, mas não é ele que vai herdar a tua herança. Quem vai herdar a tua herança é a promessa que você recebeu. É o filho que vai ser gerado de você. E aí o anjo faz o seguinte, ó. Então, o anjo o levou para onde, irmãos? Para fora, tirou de dentro da tenda. Leva ele para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Deus falou assim, Abraão, já sei qual que está o seu problema. Teu problema é essa jaula que você se meteu. Teu problema é que você está dentro dessa tenda há muito tempo. Quando você fica aí, o diabo vai enchendo tua cabeça de minhoca. Sabe, faz o seguinte, vem para fora, sai daí de dentro. Essa tenda está te atrapalhando. Você ficar aí parado aí dentro, parece que você se esqueceu da grandeza de Deus. Parece que você se esqueceu do poder de Deus, daquilo que Ele já fez e de tudo que Ele ainda é capaz de fazer. Sai daí de dentro. O anjo tira ele de dentro da onde, irmãos? Da tenda. Para quê? Para que ele não ficasse falando daquilo que a lógica dizia, daquilo que a razão dizia, daquilo que as suas emoções falavam, mas que ele começasse a ver o mundo espiritual, o campo espiritual. Deus, ao levar o Abraão para fora, Deus queria abrir os seus olhos. Irmão, deixa Deus abrir seus olhos. Deixa Deus tirar essa incredulidade de diante de ti. Sabe, irmão, se lembre da grandeza de Deus. Lembra quando o profeta teve a sua casa cercada pelos inimigos? O obreiro acordou desesperado. Ele olhou e falou, meu Deus, estamos cercados por todos os lados. Já pensou na morte? Não tem para onde correr. Ele acorda, o homem de Deus fala, estamos cercados. O homem de Deus fala, calma filha, calma. Fica preocupado não. Vamos ver se você lembra do verso. Maior é os que estão conosco, que está com eles. Como eu queria, obreiro, que você visse o que eu estou vendo. E aí ele até ora para Deus abrir os olhos. Para que ele saísse daquela incredulidade, saísse daquele medo, daquele pânico. E aí quando os olhos dele são abertos, o que ele enxerga? Carros, cavalos de fogo, anjos de Deus. E aí ele se tranquiliza, né? Ai, Deus está aqui. Irmãos, Deus está com você. Deus quer te usar, quer te abençoar, quer mudar a sua história, meu irmão. Transformar a sua vida. Diga em nome de Jesus. O anjo falou, Abraão, olha aí, olha para o céu. Veja a grandeza de Deus. Veja esses luminares que Ele criou.
Já que você quer usar a tua lógica, a tua razão, então conta aí as estrelas. Se é que você pode contar, mas ele podia contar? Eram inúmeras as estrelas. Penso eu que Deus havia preparado o céu mais estrelado, irmão. Você já presenciou um céu assim, tão estrelado? Era impossível ele contar. Ainda mais naquela época que não havia a poluição de hoje, né? Que não haviam, enfim, irmão, imagine, ele olhou aquelas estrelas, ele se lembrou da grandeza de Deus, e aí todas aquelas palavras humanas foram vencidas. Tanto que desse ponto em diante, o que acontece com Abraão? Leia comigo o verso 6, ó. E creu ele, agora ele passou a crer, agora ele passou a confiar, mas a confiar de que maneira, irmãos? De todo o seu coração. Antes ele confiava, até confiava, mas era aquele confiar com o pé atrás. Bom, eu confio, né? Mas não tem filho. Eu confio, né? Mas minha herança vai ficar por empregado. Bom, eu confio, né? Mas esse mais que nós temos que tirar. Agora ele creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por o quê, irmãos? Aí você quer atrair a justiça, ou agir, o mover de Deus na tua vida? Meu irmão, então faz igual Abraão, passe a crer. O Abraão, ao olhar aquelas estrelas e se lembrar da grandeza do seu Deus, agora já não havia mais receio, já não havia mais insegurança, já não havia mais medo, já não havia o pensamento que a herança iria para quem quer que seja. Agora ele estava na plena fé, e Deus o honrou. Por quê, irmão? Mas perceba que ele teve que sair da tenda. Deus hoje está te chamando, sai dessa tenda. Essa tenda chamada pecado, essa tenda chamada incredulidade, essa tenda chamada medo, sai desta tenda que limita a tua visão, que faz você se esquecer da grandeza de Deus, do poder de Deus. 3 páginas para frente aí, em Gênesis 18, você se lembra que a Sara, diferente de Abrão, ela não saiu da tenda, né? Gênesis 18. Vamos ler o verso 9, e o 9 diz assim, ó. E disseram-lhe, olha a pergunta que aqueles 3 anjos, né, aqui você lê a passagem, você vai ver que Abraão foi visitado por 3 anjos de Deus, e os anjos disseram-lhe a Abraão, né? Onde está Sara, a tua mulher? Onde que ela está? E ele disse, ei-la, aí está aonde? Na tenda. Bom, irmão, o anjo falou assim, ô Abraão, cadê a tua esposa? Cadê a Sara? Nós viemos aqui trazer uma bênção. Nós viemos aqui trazer promessas. Nós viemos aqui para te abençoar. A tua esposa, ela devia estar onde? Ela devia estar aqui do teu lado, ouvindo tudo, aprendendo tudo, participando de tudo. Ué, cadê a Sara que eu não estou vendo? Cadê? Ela tinha que estar aqui, ué. Porque o lugar da esposa é onde, amigos? É o lado do marido. Ela tinha que estar lá. Mas por que ela não estava ao lado de Abraão? Porque ela se meteu aonde? Dentro da tenda. E o problema de se estar na tenda é esse, é que a pessoa não ouve toda a instrução. Ela não recebe todas as orientações. Estar na tenda é você estar longe de receber o recado provindo de Deus. Você veja que os anjos chegaram, ensinaram Abraão, conversaram com ele, e a Sara, que poderia estar ali no mesmo pega, aprendendo, se desenvolvendo, crescendo a fé, não, ela ficou lá no quarto, lá na tenda. Imagine eu ir lá na tua casa, para fazer uma visita, e aí um filho seu entra lá no quarto e fecha a porta, e aí a mãe fala, filho, vem, e o filho não aparece.
né? Aí você fala, meu Deus, o pastor veio aqui para trazer uma bênção, para orar por nós, para consagrar a nossa vida, e meu filho, em vez de estar aqui, recebendo, está lá no quarto, fazendo o quê, irmão? Perdendo tempo. Aí aquela visita, ela não poderá realizar na vida daquela pessoa tudo o que ela poderia realizar. Ficará retido. A Sara, ela estava retida. Ela não explorou todo o seu potencial. Porque ao invés dela estar ouvindo a Deus, em vez de estar lá junto com Abraão, ela estava lá na tenda dela. E aí o anjo começa a falar e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que a Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Irmão, olha só, a Sara, ela só ouve uma parte da conversa. Ela chega atrasada e, como diz o ditado, ainda quer sentar onde, irmãos? Na janela, né? Na hora que a Sara resolve aparecer, e ela nem aparece propriamente dita, ela fica lá ouvindo aquela conversa, e é tão feio, né, ficar ouvindo a conversa dos outros, né, irmão, tão deselegante, né, mas ela estava ali ouvindo aquela conversa, pegou tudo pela metade, e o anjo falando, Abraão, o negócio é o seguinte, cara, daqui é o tempo da vida, daqui a 9 meses, nós vamos voltar aqui, e você vai ser papai, Deus vai realizar teu sonho, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te dar o filho da promessa. E aí a Sara chega e começa a ouvir aquela conversa. Mas ao ouvir, olha o que ela faz, E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E a Sara, ela já havia cessado o costume das mulheres, né? Seu ciclo menstrual ali já havia acabado, já estava na menopausa. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela não teve a coragem de falar, né? de demonstrar, mas dentro dela ela estava dando risada, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Perceba que a exemplo de Abraão, por ela estar dentro do seu casulo, por ela estar dentro daquela tenda, ela estava apoiada não na confiança em Deus, mas ela estava apoiada no entendimento dela. Olha o entendimento dela. Esses anjos aí estão falando, mas eu acho que eles não me conhecem, eles não sabem que eu já não tenho mais o meu ciclo menstrual, eles não sabem mais que eu já não tenho mais uma idade fértil, eles não sabem que eu na minha vida inteira fui estéril, tenho impossibilidades, tenho dificuldades, nunca consegui engravidar, nem quando eu era mocinha, que eu era forte, tal, né, quando o meu ciclo da natureza comum era funcional, agora depois de velha, agora meu marido está velho, meu ventre é doente, não tenho mais o meu ciclo, e aí o anjo vem falar que eu vou ser mãe, e aí dentro dela o que ela fez? Ela riu, ela zombou, ela descreu. Ateísmo. Agora, irmão, Sara é uma mulher de Deus. Sara é uma pessoa, irmão, que andou ao lado de Abraão. Mas por ela ficar dentro da tenda, por ela ficar enclausulada, ela ficou alienada. Dentro da tenda, ela só fazia os levantamentos das impossibilidades. Dentro da tenda, ela só ficava imaginando aquilo que era impossível, aquilo que era difícil. Dentro da tenda, a gente só tem a perder, irmãos. Fica dentro da tenda para você ver. Fica lá. Tudo que o diabo quer é prender as pessoas dentro de casa, para que as pessoas ocupem o seu tempo livre com N coisas, e encha a cabeça dela de N assuntos, para que ao invés dela confiar em Deus,
Ela confia no que os seus ouvidos estão ouvindo, naquilo que os seus olhos estão acompanhando, para andar na sua racionalidade, de olhar para ela e falar, não, não pode. Quando essa palavra não pode, irmão, não existe no vocabulário de Deus, o não consigo, não dá, o é impossível. Pelo contrário, o impossível a homens é possível para quem? Para Deus, para aquele que confia no Senhor, de todo o seu coração. Provavelmente se Sara estivesse fora da tenda, se ela estivesse ao lado de Abraão, ao ouvir toda a explicação dos anjos, ao receber toda aquela promessa, provavelmente a atitude dela teria sido outra. A fé dela teria sido outra. Mas dentro daquela tenda ela não vai muito longe. Irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Abraão, enquanto esteve dentro da tenda, ele tinha um discurso de que a herança dele iria para o seu servo, que ele não conseguia realizar os seus sonhos. Depois que ele sai da tenda, a visão dele se amplia e ele passa a crer, e lhe foi imputado por justiça. Sara ficou dentro da tenda, só viu problema, só encontrou dificuldade. E olha, irmão, e ela só foi abençoada por causa da fé de Abraão. Se dependesse dessa fé dela aqui, irmão, eu te pergunto, quando é que ela seria mãe? Quando? Nunca. A pessoa que fica na tenda, ela só tem a perder. Só tem a perder. O próprio Jesus, irmãos, para operar um milagre, teve que tirar a pessoa de dentro da tenda. No caso de uma aldeia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, perceba que isso não acontece apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso também acontece. Marcos 8, 22, é a cura de um cego lá de Betsaida, e vamos acompanhar essa cura. Eu vou ler todo o texto, tá? O texto é bem pequeno, são apenas alguns versos, e aí depois eu quero fazer algumas ponderações. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para onde, irmãos? Para fora daquela aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se lhe via alguma coisa, se ele já tinha sido curado. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele então estava embaçado, né? Estava míope ainda. Depois tornou pela segunda vez, a benção do segundo toque, e pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: quais foram as palavras de Jesus? Não entres na aldeia. Veja bem, Jesus chega a Betsaida, levam a ele um cego, e rogam, pedem, para que Jesus o tocasse. Mas aquele ambiente, naquele dia, era um ambiente tão negativo, era uma coisa assim tão pessimista, era uma situação tão, sabe, Jesus não se sentiu bem ali. Jesus falou assim: rapaz, fala o seguinte, dá a mão aqui. Pegou o rapaz pela mão, falou: me acompanha. E levou o homem para onde, irmão? Para fora da aldeia. Levou ele para fora, como nós estamos aprendendo hoje, do seu casulo, do seu lugar de conforto. Leva ele lá para fora, faz ali um ato de fé, e pergunta para ele: e aí, melhorou? Está curado?
O homem abre o olho assim, irmão, enxerga tudo embaçado. Ele fala, bom, eu vejo homens, mas parecem árvores que andam. Você veja, ele não conseguia distinguir o que era homem, o que era árvore. Ele, sabe, estava tudo esquisito a visão ainda. E aí Jesus foi lá e fez o quê, irmão? Orou de novo. Perceba que realmente o negócio ali naquela região era feia. O próprio Jesus teve que orar 2 vezes, irmão, para resolver o problema. Isso aqui demonstra também a insistência de Jesus, que ele não desiste de nós, que ele toca uma vez, se preciso for, ele toca uma segunda, uma terceira, uma 10ª. E aí toca no homem de novo, fala, e agora? Aí ele abre o olho, e agora sim a visão perfeita, de uma forma distinta, ele conseguia tanto de perto como ao longe, visualizar todas as coisas, completamente curado. Aí Jesus olha para ele e faz uma recomendação, ó, faz o seguinte, agora volta para a tua casa, quer dizer, vai dar testemunho, vai mostrar para a sua família como Deus foi bom com você, e eu te dou um conselho, ó, não entra mais aonde? Lá dentro dessa aldeia. Se você entrar lá, você pode ficar doente de novo. Se você entrar para dentro dessa aldeia, você vai de novo viver o que eles estão vivendo, falar o que eles estão falando, acreditar como eles acreditam. E aí, você pode colocar tudo ao quê, irmãos? Tudo a perder. Não entra lá nessa aldeia, não. Eu já te tirei de lá, porque lá você não receberia o seu milagre. E olha que mesmo te tirando de lá, eu ainda tive que orar 2 vezes. Então não volta para lá não. Irmão, não, uma vez que Deus te tira da tenda, não volte para ela. Não volte. Por quê? Porque Ele quer te tratar, Ele quer te curar, Ele quer te ajudar, Ele quer ser contigo. Não há motivos, não há razões de voltarmos para dentro da nossa tenda. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vamos viver em conformidade com o querer de Deus. Para terminar, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Para nós o importante é o verso 2, mas eu vou aproveitar e ler o verso 1, que aí eu também já quero lhe fazer um convite especial, tá? Repito o verso 2, que é o para nós, a palavra de hoje, mas eu quero ler o 1 também para lhe fazer um convite. O 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, isso é muito importante, que você apresente o seu corpo em sacrifício, em oferta, vivo e santo e agradável a Deus. E o que é se apresentar a Deus, irmãos? É o vosso culto racional. Irmãos, nós precisamos prestar cultos ao Senhor, oferecendo a Ele a nossa vida em forma de sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor. Saiu ontem, eu não sei se você ficou sabendo, mas ontem saiu um novo decreto. Mas infelizmente o senhor prefeito aí, né, querido, né, não deixou ainda que a gente faça as reuniões aos domingos, irmãos. Diferentemente de várias cidades aqui da região metropolitana, Curitiba, você sabe que já está há 2 semanas realizando cultos presenciais. Aqui, enfim, infelizmente ainda não foi permitido, né? Gostaria de falar algumas coisas aqui, mas me reservo a não falar, que o Espírito Santo me mostre o que está aqui na minha mente. Mas, em virtude do Dia dos Pais, que vai ser domingo, né? Em virtude do Dia dos Pais, ele permitiu que aos sábados o comércio ficasse aberto até às 18 horas. E aí ele também resolveu liberar todas as igrejas a funcionar também aos sábados, né? Então, a partir de ontem, no caso, de segunda a sábado, a igreja pode fazer reuniões presenciais, e a igreja mesmo define o horário do culto, tá? Então, domingo agora é o domingo da Santa Ceia do Senhor, aonde nós cultuamos a Deus,
participamos do corpo e do sangue. Como nós ainda não podemos, em virtude do decreto, fazer a reunião aos domingos, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou fazer a reunião sábado, já que sábado liberou, então eu vou fazer sábado. Aquelas reuniões que estávamos fazendo na segunda-feira, nós vamos adiantar, vamos fazer elas sábado. Sábado eu vou fazer em 2 horários, 9 horas da manhã, porque tem algumas pessoas que por conta de horário de ônibus não conseguem vir à noite, então eu vou fazer de manhã 9 horas, e vou fazer à noite 19h30, culto de Santa Ceia. Sábado agora, 9 da manhã, 7h30 da noite. À tarde, eu até faria a reunião, irmãos, mas infelizmente nós não temos horário aqui na igreja livre sábado à tarde. Porque sábado à tarde as tias fazem a gravação do ministério infantil, porque a escolinha da igreja também continua fechada, então as tias vêm, fazem a gravação, tem também o ensaio dos jovens, então à tarde, infelizmente, não há tempo disponível, né? Mas aí de manhã, 9 horas, a gente faz o culto, e à tarde, às 19h30, à noite já, né, fazemos a outra reunião de louvor, de adoração, e vamos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Combinado então, né? O versículo 12, apresentar o nosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, e isso é o nosso culto, então vamos prestar o nosso culto. Só um detalhe, se caso alguém não possa vir sábado na igreja, então ainda hoje, retire na portaria o kit da Santa Ceia, é gratuito, você retira o kit, e aí você participa conosco online, né? Nos cultos, pode ser sábado, ou pode ser também domingo de manhã, que eu vou gravar live também, ou pode ser como o pastor Fernando, né, tem o Parada na Graça, às 6 da manhã, tem o missionário que durante o domingo todo faz várias Santas Ceias, aí você pode participar também pela televisão, pela internet, enfim, como você achar melhor, tá bom? Bom, verso 2 então, para terminarmos, e não vos conformeis com este mundo, não se conforme com problemas, com situações, com adversidades, pelo contrário, nós devemos transformar, e como nós transformamos? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vamos renovar, irmãos, o nosso entendimento, vamos renovar a nossa vida, para quê? Para que experimenteis, proveis, para que eu passe a viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus falou assim, gente, não vamos se conformar, sabe, com esse mundo, está amarrado. Eu não nasci para ser uma pessoa conformada, uma pessoa de braço cruzado, uma pessoa que passivamente aceita qualquer problema. Não. Eu tenho que transformar. E como que eu transformo? Renovando a minha mente. A minha mente não pode pensar, irmãos, como Abraão pensou no início, como Sara pensou no início. A minha mente tem que ser transformada, renovada. Uma mente de Cristo. Uma mente que olha para os céus, que conta as estrelas, que vê a grandeza do Pai. Renovação da mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar. Vamos provar, irmão de Deus. Quando nós estávamos no mundo, nós já provamos o inimigo, né? A força do inimigo, a força contrária. Mas agora nós vamos provar o que vem de Deus, por intermédio da fé. Glória a Deus.